Ai, 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 família. Só faltava essa para encerrar o sabadão. Posso inventar um ditado aqui? Todo castigo para vascaíno é pouco. Que isso, Thiagão? O que houve? Família, basicamente é o seguinte. O Barbieri participou hoje, eu acho, né, do Charla Podcast, lá do Betão, Cantarelli, e largou essa. Poxa, eu encontrei o Josh e logo vi no encontro, num dia. Já vi que é 7. A galera do Salgado, da gestão Salgado, várias reuniões, contatos, encontros. Então, gente boa, gente fina. Chega aí, família, que vale a pena reagir esse conteúdo, esse corte, Barbieri, Cantarelli, Betão, pra gente trocar uma ideia sobre essa situação. Tiago, você fala muito do chiliquento. Aí o motivo. Olha o motivo aí. Para de falar, eu não quero falar do chiliquento não, gente. Vocês não entendem isso, eu não quero ficar aqui falando do chiliquento. Quero falar do Vasco bem, né, se Deus quiser, de bons momentos, de bons jogadores, Vasco vivendo uma boa fase, é disso. Só que eu acho muito injusto. Vocês conseguem pegar esse ponto? Passava um pano, defendeu um monte de coisa errada. E agora vai ficar jogando pra torcida? Não. Olha só, você vai acompanhar aqui o Barbieri falando e muito mais, porque tem outros pontos que ele coloca aqui em relação até a contratações, que é um bom ponto pra gente debater, porque assim, eu vejo muito vascaíno falar que o Vasco poderia, né, agora, a partir de agora, tentar o estilo de contratações do RB Bragantino, por exemplo. E eu acho que, sinceramente, isso não funciona por aqui. Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Além de destacar aqui uma informação sobre o Paulinho, porque é outro jogador que está tendo uma certa dificuldade aí para renovar. E vamos falar um pouco do Riquelme, né? O Diniz chamou o garoto de volta para treinar aí, quer observar de perto. Vamos trocar uma ideia aqui também sobre o Riquelme. Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui, família, eu tô sempre acompanhando, né, os comentários aqui, não dá para responder geral, mas a galera comenta bastante aqui nos nossos vídeos, né? E outro dia eu vi um amigo comentando assim, ó, Thiagão, pelo amor de Deus, cara, aonde o Vasco vai parar? A gente tá preocupado com o CSA. Família, assim, cara, eu fiquei muito chateado com o torcedor do CSA, que até em goleada ele falou no jogo de lá. Olha isso. Né? Pô, até zoou o torcedor do Vasco, comentou lá na live dele. Aí ele falou, vocês estão falando que vocês perderam para um time chamado Cabelo? Então a gente tem condições de passar de vocês. Eu entendo que o Vasco lá é um jogo difícil, campo, tudo mais, pressão da torcida. De forma nenhuma eu aceito uma derrota, mesmo lá. Mas aqui tem que passar por cima. E aí já comentaram comigo aqui também, Thiago, baixa a bola que o Vasco não tem time pra golear ninguém. Ah, tem que ter pra golear eles. Ah, tem que ter, porque eles estão muito confiantes, e não pode, de fato. Só que eu vou destacar aqui, ó, que o CSA vem fazendo uma boa temporada, né? Passou aí pra próxima fase da Copa do Brasil eliminando o Grêmio e hoje conseguiu aqui a classificação para as quartas. Me parece, família, me corrijam aí se eu estiver errado, eu posso colocar aqui na edição as quartas da Copa do Nordeste, né? Ganhou por 1-0 hoje do América de Natal. E esse aqui, ó, meu xará, Thiago Marques, eu tava vendo alguns vídeos, né, e algumas rádios também falando desse jogo de hoje, falou que é um atacante que está vivendo um excelente momento. Então, daí, só para destacar aqui, claro que, né, tem tempo até o jogo contra o CSA, lá pro dia 30, né, de julho, então o Vasco tem que estar bem preparado, porque assim, família, eu sei que é o CSA, um time da Série C, que também nesse momento está classificando lá na série C, né, está entre os 8, mas assim, você tem que ter muita atenção, o Vasco já passou por poucas e boas, né, com times de menor expressão, então tem que ter muita atenção, muito tesão, muita vontade, vai ser um jogo que o CSA vai colocar muita raça, né, a gente colocou alguns cortes aqui da presidente do CSA falando, basicamente um jogo muito importante, né? Passando de fase ajuda demais, né? O ano do Operário, os próximos anos, né? Porque é 4 milhões, quase 5 milhões, né? Arredondando, 4.700 se passar do Vasco, mas eu entendo que o Vasco vai mudar muito, família, vai mudar muito e a gente vai conseguir sim passar de fase aí contra o CSA. Seguindo aqui a nossa resenha para destacar essa matéria de agora a pouco do GE, falando de um nome que a gente comentou hoje mesmo, né? Acho que no vídeo de mais cedo, sobre o Mário Branco, que pode ser o novo executivo de futebol do Vasco. Tá aqui, ó. Vasco está avaliando o português Mário Branco para assumir o cargo de diretor de futebol. Branco, que recentemente trabalhou no Fenerbahçe da Turquia, chamou a atenção da diretoria vascaína durante negociações envolvendo o jogador GB.
Ele é bem visto internamente, embora ainda não exista uma negociação formal em andamento. Inclusive, o diretor começou a seguir o clube nas redes sociais, o que aumentou as especulações sobre sua possível chegada. Após a recusa de Rodrigo Caetano, que preferiu permanecer na CBF, o Vasco segue em busca de um nome que se alinhe à filosofia de jogo de Fernando Diniz e tenha um bom conhecimento de mercado. Outros nomes considerados incluem Bruno Costa, ex-Fortaleza, Bruno Spindel, do Flamengo, e Eduardo Freeland, ex-Botafogo. No entanto, não há consenso na diretoria sobre o melhor candidato. Então, aí vamos aguardar. A gente entende que o Vasco tem que acertar com esse profissional o mais rápido possível, né? De repente, aqui esse nome do Mário Branco, né? Isso é um nome mais interessante, de repente, por conhecer o mercado europeu, né? E aí ter alguns contatos, porque assim, eu sei que o Marcelo Santana, né, veio a público e falou que ele não participava de indicações de nomes, né? Ele cuidava mais da papelada, mas talvez por não ter essa experiência toda, né? Então é importante ter um profissional nesse sentido para ajudar a diretoria aí, o Pedrinho, o Felipe e tudo mais, a contratar bons jogadores. Mas isso, vamos aguardar. Seguindo aqui, para a gente falar sobre o Paulinho, né? Hoje a gente destacou uma informação dizendo que o staff do jogador foi do canal Atenção Vascaínos, né? Não respondeu à proposta de renovação do Vasco. Uma informação agora do canal Detetives Vascaínos: staff de Paulinho confirma que está analisando a proposta de renovação com o Vasco. Então, por esse motivo, a demora, né? Segundo o canal Atenção Vascaínos, né, uma pessoa de dentro do Vasco informou que está estranhando, né, essa demora, assim como foi com o Léo Jardim. Comentei com vocês, né, no outro vídeo que eu espero que o Paulinho fique. Eu sei que é um momento bem complicado dele, né? Não está conseguindo performar, não está conseguindo jogar bem. E aí, claro que, poxa, a gente fica na dúvida, será que vale a pena renovar? Lá em 2023, Paulinho ajudou, as coisas, sabe, conspiraram a favor e ele apresentou aquele futebol, ou é esse Paulinho de 2025? Né? A gente fica pensando assim. Na verdade, alguém pode pensar assim, eu não, eu quero a renovação do Paulinho, acho sim que ele pode ajudar. O Vasco sofre muito com essa condição física dos seus atletas e acho que o Paulinho tem esse perfil de ter um bom condicionamento físico, de ter uma boa velocidade, de ajudar na marcação, tem uma boa qualidade técnica, mas infelizmente, desde que voltou da lesão, não está vivendo um bom momento. Mas acredito que com um time mais encaixado, mais entrosado, ele, né, pode ajudar a família vascaína. Eu sou a favor da renovação do Paulinho. Quero saber, claro, a sua opinião. E pra gente finalizar aqui o nosso giro de notícias, falar sobre o Riquelme. Vamos lá, ó, também do Globo Esporte. Ó. Riquelme é reintegrado e volta a treinar com o grupo principal do Vasco. Após longo período de treinamentos separado, Riquelme voltou a treinar com o grupo principal do Vasco e passa por uma observação atenta da comissão técnica de Fernando Diniz. O jogador de 22 anos participou das últimas 2 atividades com o restante do elenco. Vale a gente pontuar, o Riquelme é muito jovem, né? E tem um contrato até longo com o Vasco, até o final de 2026, me parece. Tá aqui, ó. Com o Fernando Diniz, Riquelme teve sua maior sequência de jogos na carreira. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também fica na torcida, né? Para que o Riquelme possa ajudar a jogar, performar, porque aí, claro, só quem tem a ganhar é o Vasco. Mas assim, família, até fazendo uma comparação com o Lucas Piton, eu acho os dois bem parecidos. Mas deixa eu me explicar. Eu acho que o Piton e o Riquelme, com a bola, eles são jogadores qualificados, né? O Piton é mais refinado no cruzamento e o Riquelme é um cara bom no drible, no 1 contra 1, diferente nesse sentido do Piton. Mas são dois jogadores que têm a mesma deficiência defensiva, né? Marcam muito mal. E verdade, né? Com o Fernando Diniz, o Riquelme teve essa sequência ali na Série B, depois teve uma grave lesão e aí não conseguiu mais jogar com a camisa do Vasco, tanto que depois que voltou foi emprestado para o Sport, que também não jogou por lá. Fico na torcida. Ele chegou esse ano, né, que ele retornou do empréstimo lá no Sport, com a ideia de jogar um pouco mais à frente, até gostei dessa possibilidade, por entender que ele marca muito mal, mas tem muita habilidade, né, é bom no 1 contra 1, sempre foi tratado como uma joia. Eu lembro que um tempo desse aí atrás, o pai do Neymar queria empresariar ele e tudo mais, mas acabou que, né, infelizmente, depois dessa lesão, não conseguiu manter ali o alto nível. Vamos aguardar, né? Não é que eu acho que o Diniz vai utilizar, eu até acho que é improvável isso acontecer, mas de repente é uma história de superação aí do atleta e futuramente ele possa nos ajudar, família. Mas me conta aí também o que você acha. Para finalizar a nossa resenha, quero reagir aqui com vocês esse corte do Charla Podcast, o link vai estar aqui na descrição, do Barbieri falando do primeiro contato dele
com o Josh. Família, vale muito a pena acompanhar. Como eu falei no início do vídeo, né? Todo castigo para vascaíno é pouco. Tá na tela. E a 777, cara? Porque assim, você falou, surge, aí vem o John Textor Botafogo. Aí você vê o Textor, porra, todos os jogos e fala às vezes fala besteira, às vezes fala coisas, né? O que você teve em relação ao Josh Wonder lá? Você teve contato com ele? Cara, pouquíssimas vezes. Ele foi uma ou duas vezes lá. E a gente tava até falando em off aqui, pô, não tenho medo de falar não. Cara, ele foi uma vez, foi outra vez. A hora, assim, nunca tive problema durante e tal. A verdade é que prometeram muita coisa e não aconteceu, né? Mas a hora que uma vez que eu fui lá, que eu vi aquele cara lá, pô, de boné, terno e tênis, eu falei, meu irmão, esse cara é 7. Falei, pô... Foram lembrando 777. Conheci um dos 7 aqui. Esse cara é 7. Pra não chorar, cara. Assim, não tinha muito contato com ele. Tinha um diretor, né, que era um alemão, tudo, que era o diretor de todos os... Família, rapidamente, eu vou falar por aqui mesmo, eu sei que o áudio não fica muito legal, mas peço pra você me compreender nesse momento. Meu Deus, é rir pra não chorar, mas assim, família vascaína, né, como eu gosto aqui também de dar uma satisfação pra galera que me acompanha, teve esse amigo, né, que falou recentemente, gosto do seu conteúdo, te assiste direto, mas, cara, tem que parar de falar do Flávio Dias e tudo mais. Mas não é esse o caso, tá? Na verdade, é como hoje mesmo eu recebi algumas mensagens no Instagram, um cara me criticando e, veja bem, defendendo a 777, tá? Defendendo tudo que foi construído no Vasco. Ainda tem esse tipo de vascaíno. Mas ele também, claro, gosta, acompanha e concorda com o posicionamento, com o trabalho do Flávio Dias. Cara, veja bem, eu nunca falei do Flávio Dias aqui num tom de ofensa, chamando ele disso, daquilo, nunca. Não é o meu perfil. Não é. Você não espere isso de mim. Só que é muito complicado a maneira que alguns torcedores aparecem aqui, me cobrando, pô, você tá passando pano. Você tá passando pano pra essa merda. E não é o caso. E aí eu vejo um cara que passou pano para várias situações no Vasco, que colocaram o Vasco nesse momento aqui, porque eu sempre gosto de pontuar isso. A análise que a gente tem que ter é da 777 para com outras SAFs. Textor, City, Grupo City e a do Cruzeiro. Não é para o Pedrinho. Não é para o Pedrinho. A gente não deveria estar vivendo esse momento. O Pedrinho salvou o Vasco da 777, porque senão estaria pior. Leilão, aí tudo mais, vender. E vai vender para quem? Poderia estar pior do que está hoje. Então, quando eu vejo o cara começar a dar chilique, falar que é uma zona, que não sei o quê, e não comentava desse modo lá atrás, é uma injustiça. Esse é o ponto. É uma injustiça. Cara, eu discordo de várias outras pessoas, criadores de conteúdo aqui na plataforma, até canais que têm mais repercussão hoje, mais visualizações que o Flávio Dias, e eu não falo nada. Não falo nada. Falo porque tem um ponto muito importante nisso tudo. Porque o Flávio Dias, nesse processo com a 777, ele não trabalhou com opinião. Ele não trabalhou com opinião. Ele trabalhou com informação. Ele cravou, ele deu a certeza que a 777 ia montar um time forte, um time competitivo, que o Vasco ia ser gerido de uma forma profissional. Ele cravou, é informação, não foi opinião. Você está duvidando de mim? Só você acompanhar o vídeo do Careca Vascaíno, acho que ele postou tem 2, 3 dias, você vai ver as declarações dele, do senhor Flávio Dias. Não foi opinião, foi informação. Você pode até me questionar nesse momento, ô Thiago, mas calma aí, tem várias informações que, poxa, elas não batem ou não acontecem em relação a contratações. Família, beleza, eu super entendo isso. Só que não é disso que a gente está falando. Se a 777 fosse realmente uma empresa profissional, com recurso, com dinheiro, tá ali fazendo os investimentos, atacando a dívida, cuidando da estrutura do Vasco, mas as coisas no campo, poxa, não estão acontecendo, poxa, não é o ponto. Porque assim, eu entendo que pelo fato de você ter os investimentos, você contratar os jogadores e tudo mais, a coisa pode não acontecer. É futebol, isso acontece. Coisa não caminhava, você não conquistar os resultados esperados. Isso acontece. Estava acontecendo agora há pouco, né, com o Cruzeiro, a coisa não caminhando, e agora teve algumas mudanças lá, parece que o Cruzeiro está ajeitando. Isso é super normal. O próprio presidente aí, o dono da SAF do Cruzeiro, veio a público e falou, né, não, gastamos muito dinheiro e a coisa... Isso é normal. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no Vasco, eu não posso nem falar aqui, porque você sabe que pode dar problema. Eu gosto sempre de pontuar. Eu tenho muito leite, muita fralda, muito lenço umedecido para comprar, né? O presidente do Vasco falou, os caras contrataram aí, só pagaram 18%, não atacaram a dívida, não tinha planejamento esportivo. Então, como é que um cara desse joga a credibilidade dele em jogo? Veja bem, não foi opinião, foi informação. Quem passou essas informações para ele? Salgado? Osório? Então, você entende aqui o meu posicionamento em relação a isso? Como é que o cara, né, que até defendeu permanência do Vasco na Série B com o Jorge Salgado, agora quer dar chilique? Eu acho injusto. Esse é o meu ponto. Na hora que ele parar de dar chilique, eu paro de falar dele, entendeu?
Vamos acompanhar aqui. Clubes. Com ele Você falou que tinha uma expertise no Red Bull, né? já tinha trabalhado como diretor esportivo de outros clubes, então ele tinha essa expertise de entender os mercados, de elenco e tudo mais. Isso é uma coisa que, por exemplo, a galera não sei se ficou sabendo, tinha uma cobrança muito forte da 777 por contratar jogadores jovens, com potencial de revenda. Então, muitas vezes, a gente indicava que queria um jogador mais consolidado e nessa primeira janela, eles não queriam. Eles brecavam. Sim. Então, por exemplo, nessa primeira janela, era impensável a vinda do Payet. Sim. Porque o Payet é um cara que não ia ter revenda. Todo mundo sabia que o Vegete não ia ter. Não, assim, até agora poderia ter por Sim. tudo que ele fez. Mas de início, você contratar um atacante de 31 anos, né? Que não tinha um histórico tal, não tinha revenda. Não, a segunda janela é um misto ali de desespero, Exato. precisamos salvar o time de cair. Então traz Exato. desesperis, né? Então, assim, tinha uma cobrança muito forte da 777 pra contratar jogador jovem, com potencial de revenda, Revenda. tudo mais. Então, muitas contratações, vamos dizer assim, foram adequadas nesse sentido, né? Piton, Léo Pelé. E depois aconteceu tudo que a galera sabe. Enfim, saiu litígio, justiça, Cara, tudo mais. Assim, porque quando o Vasco anuncia esses nomes naquela época, a gente tava fazendo Charlie e a gente recebeu o comentarista da ESPN que foi pra TNT. Barbudinho. Vou lembrar. É, esqueci o nome dele agora. Rodrigo alguma coisa. Renato Rodrigues, que foi scout. Isso, do Corinthians. Braço pro Renatão, a gente boa Tá na demais. TNT arrebentando lá, era da ESPN. Ele falou pra gente assim, olha, esses jogadores que o Vasco trouxe, e pelo que a gente tá sabendo, pagou X milhões de euros num... Pagou. Ele falou, cara, são jogadores que, pelo que a gente ouve dos bastidores desses clubes, São Paulo, Corinthians, se o Vasco tivesse chegado ali com uma proposta de empréstimo seguido de compra, e com valor até mais baixo, tanto São Paulo como o Corinthians fariam o negócio, porque entendia-se dentro do clube que, tipo, lá o Piton tem potencial, mas já saturou aqui. Entendia-se no São Paulo que o Léo também já tinha batido num teto que eles queriam vender. E aí ele falava isso com o Magno. Ele falou assim, pô, acho que o Vasco foi com 2 porradas. E ele falou, cabia negociação aqui. Isso, por isso que eu perguntei se partiu dos caras ou de você. Porque eu vi essa crítica, nesse momento dessas contratações, nesse sentido, que a 77 tava chegando e pagando até acima do mercado. Rolou isso, de fato? Rolou. Eu acho que rolou, mas aí aqui entra um outro fator, né? Que o primeiro é o seguinte, quando você anuncia pro mercado... Sim, saiu no voo. Cheio, e a 777 fez isso, anunciou, tenho 100 milhões pra contratar... Negócio que não pagou, né? Só Você que é isso. vendedor, que ia vender por 1, tu já quer 2. Lógico. Porque tu fala que aquele malandro ali tem dinheiro. É. Então já começa aí. E o segundo fator é o seguinte, você anunciou pra todo mundo que tu tem dinheiro, todo mundo sabe que tu quer comprar, e todo mundo sabe que tu tem um tempo. Porque tu tem janela... Porque a torcida tá esperando. Então você liga, sei lá, vamos pro Piton. No dia 5 de janeiro. Papapá, não tá muito caro. Da dia 10 tu não trouxe. Da dia 15 tu não trouxe. Liga o Piton de novo e fecha aí. E não só o Piton. A imprensa começa. Quando é que vai contratar? A torcida começa. Cadê o dinheiro? Cadê o jogador? Aí... O nego vai desesperando e fala, cara, eu preciso trazer. E não só por causa do barulho de fora. Porque tu tem que treinar o cara, pô. Tu vai estrear dia 20 e o cara não pode chegar dia 19. Sim. Então aí você acaba botando na balança e muitas vezes você paga mais caro do que se você fosse estender a negociação, porque você tá trazendo com urgência, porque você tem que fazer, pô, isso acontece. Isso acontece. Família, vou finalizar aqui mesmo, mas nesse ponto aqui, a gente pode tirar 2 lições aqui rápidas. Nesse ponto eu não critico a 777, claro que a época eu falei, é muito dinheiro no Léo, muito dinheiro. Mas eu entendo tudo isso, porque essa explicação aí, né, que o Barbieri falou, e também o John Texton, uma vez eu vi ele falando bem lá atrás, bem no início do projeto do Botafogo, ele falou que teve um período, né, principalmente as primeiras contratações, que ele teve que jogar lá em cima, né, o valor para o clube, é claro, por entender que tem recurso, tem papel, e salário para jogador, porque era um projeto novo, né, então, de repente, um jogador que ele tinha interesse, tinha uma proposta do Galo, Corinthians, não, vou para lá, que lá eu tenho mais chance e tal, então ele tinha que aumentar o salário dos caras. Então, até aí, eu não critico toda essa situação, é o que eu falei, não pagaram, o problema é esse. Em relação também ali que ele fala, né, que eles estavam buscando jogadores mais jovens, mas ainda assim, né, contratou o Pedro Raul, que não era tão jovem assim, acho que já tinha 26, alguma coisa, 27, o Jair também com 28, mas realmente, assim, o time não caminhou, né, faltou algumas coisas que o Barbieri falou ali, prometeram e não entregaram absolutamente nada. Mas é esse ponto, assim, que eu falo, né, muita gente comenta, né, o Vasco deveria, né, colocar como ideia, filosofia, o que o RB Bragantino faz lá, né, contratar jogadores jovens, né, jogadores com uma certa idade e tudo mais. Mas assim, família, sinceramente, eu acho que não vai dar certo. Não dá certo.
Porque o professor, né, já falou sobre isso. Pega o time do RB Bragantino e bota com a camisa do Vasco, mas não vai caminhar. É muito difícil acreditar. É uma outra parada, é uma outra cobrança, sabe? Lá, cara, não tem obrigação de nada. De nada. E aqui não, você tem obrigação. Você tem que entregar, você tem que conquistar, sabe? Então você tem que fazer uma mescla disso tudo. Mas é isso, família vascaína. Encerrar o sabadão com essa no primeiro encontro, olhou pro Josh, esse é 7. Complicado. Fui.